E ela trouxe muito bem a síntese dessa parábola, que é o arrependimento real do nosso coração e como Deus está sempre de braços abertos, esperando o nosso arrependimento. Para além disso, eu vou trazer só um pano de fundo para vocês, mais ou menos 62, 63 a.C., a Judéia foi invadida por Roma, eles viraram colônia de Roma, e como todo colonizador, Roma cobrava impostos exorbitantes deles e as leis e regras sempre se aplicavam em favor de Roma, por mais injusto que seja. Então, eles eram muito oprimidos pelos governos, pelo governo romano. E Jesus, naquele dia, estava comendo com publicanos, que, deixa eu explicar para vocês, publicanos eram cobradores de impostos. Então, eles eram marginalizados, eles não tinham credibilidade nenhuma perante o povo de Israel, porque eles cobravam impostos dos irmãos deles e passavam para o governo romano. E sem contar que muitas vezes eles guardavam uma parte, então eles eram tidos como corruptos. E eles estavam à mesa com Jesus, junto com pessoas de má fama, ou seja, provavelmente ladrões, prostitutas, enfim, as pessoas que a sociedade deixavam de lado. Nesse contexto, os mestres da lei, ao olhar aquilo, eles ficaram horrorizados, porque como um mestre, um tido mestre por muitas pessoas, iria sentar à mesa junto com essas pessoas que ninguém queria por perto. A gente está nessa estação, Salve Mais Um para Jesus. O tema da pregação de hoje é O Céu Celebra, e eu quero trazer para vocês 3 pontos durante essas semanas que o pastor designou para mim, para eu trazer essa palavra. Eu fiquei pensando, meditando, que podia extrair 3 pontos. E o primeiro dela é Deus celebra. Em Lucas 15, 7, diz assim: da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos, que não precisam se arrepender. Na parábola essa parábola da ovelha perdida, o pastor deixa 99 ovelhas no deserto, na pastagem, para se atentar a uma só que se perdeu. Por algum motivo ela se perdeu. Nesse contexto eu me identifico muito, não pelo fato de se perder, mas quem me conhece há um pouquinho mais de tempo sabe que às vezes, né, Flávio, às vezes eu fico um pouco distraído. Então, do nada eu estou igual o pastor assim, o que eu estava fazendo mesmo? Nesse ponto a gente está junto, viu, pastor? E estudando mais a fundo a questão do rebanho, eu vi que na agropecuária, no Oriente Médio, nessa época, eles cuidavam muito de ovelhas porque as ovelhas não ofereciam muita resistência quando estavam sozinhas. Mas que, por algum motivo, alguma delas sempre acabavam se desgarrando. E elas são consideradas vulneráveis porque a visão delas não é tão boa. E elas não costumam atacar os predadores. Então, era meio que um rebanho mais fácil de se ter por perto. E, ao mesmo tempo, também, acontece um fenômeno no rebanho de ovelhas, que é o seguinte: as ovelhas que não nascem na primavera ou no outono, elas nascem no inverno, elas são deixadas à margem, porque tem pouca pastagem. Então, elas têm que disputar o espaço de comida com as ovelhas ou com os carneiros maiores. E, por esse fenômeno acontecer, às vezes até a mamãe ovelha, quando vai dar à luz, ela fica muito mais fraca, muito mais vulnerável. Então, em muitos casos, até a mamãe ovelha rejeita o seu carneirinho e ele fica à margem de todo mundo. Ele se esconde por medo, porque as ovelhas têm muito medo. E quando elas se desgarram, ou elas têm algumas reações. Uma delas é pânico, elas travam, elas não conseguem fazer nada. Outra reação delas é se debater, quando acontece de cair um buraco, alguma coisa, elas se debatem e ficam muito machucadas.
E outra situação que acontece é quando elas se debatem, elas ficam tremendo e elas não conseguem fazer mais nada, até que o pastor venha e cuide delas, encontre ela, coloque nos ombros, porque ela não consegue vir sozinha para o lugar do rebanho. Do mesmo jeito é com a ovelha, essa ovelha que nasce no inverno, ela é conhecida como cordeiro do inverno. Do mesmo jeito, o pastor ele tem que todos os dias procurar por essa ovelha, esse cordeiro do inverno, saber onde ele está, dar comida para ele, aquecer ele e tentar reintegrá-lo ao rebanho, porque sozinho ele não vai conseguir cuidar. Então, nesse contexto, Deus celebra o pecador que se arrepende, porque é como se fosse essa ovelha que estava perdida, estava ali vulnerável, fragilizada, em meio aos pecados que a gente sabe que a gente comete. E mesmo assim, o nosso bom pastor, quando a gente se arrepende, vai lá e não espera que a gente volte sozinho. Ele pega, coloca a gente nos ombros dele e traz a gente de volta. O outro ponto, que é o ponto 2, a igreja celebra. A igreja também precisa celebrar o que Deus celebra. Então, quando a gente está aqui e um pecador fala, eu me arrependo, eu quero me entregar para Jesus. Então, a igreja precisa celebrar junto, porque é mais um para o rebanho de Cristo, é mais um cordeirinho do inverno, que não está mais lá à margem, mas ele está junto com a gente. Quando ele encontra, já falei para vocês, o pastor ele não celebra sozinho o encontro da ovelha. E um amigo meu, Cristiano Verardo, gente, eu pensei, só um adendo rapidinho, eu pensei, vou fazer meu texto e tal, eu vou passar para algumas pessoas que são totalmente diferentes de mim. Então, eu vou mandar o texto para o Kaique, vou mandar o texto para o pastor, para o Samuca, para o Pedro, e tem a cereja do bolo, Cristiano Verardo. Daqui a pouco, o Cristiano Verardo me responde, Alce, tem coisa que você tem que tirar daí. Bah! Bah! Tira isso daí, bah! As brincadeiras à parte, vocês que eu citei aqui foram bênçãos na minha vida, a Gabizinha também, e me ajudaram, porque, às vezes, como eu falei para vocês, eu me distraio e me perco com algumas coisas. Mas, enfim, quando o pastor encontra a ovelha e coloca nos ombros, ele não volta para o rebanho, para onde ele deixou, ele vai para a casa dele, que é um lugar mais íntimo, é um lugar onde ele tem mais intimidade com as pessoas e celebra o momento em que ele encontrou a ovelha perdida. E eu fiquei imaginando, poxa, será que é assim que Deus faz por minha causa? Aí a gente fica já meio constrangido, né? Porque, caramba, se ele faz festa por um pecador como eu, que tem que se arrepender todo santo dia, e muitas vezes pela mesma coisa, falei, imagina Binho, Cristiano Verardo, essas pessoas que não pecam. Mas é isso mesmo, Deus se arrepende toda vez que um pecador como eu, como você, se arrepende. E a celebração é coletiva. Ele chama os amigos dele, o pastor chama os amigos dele e fala, venham comemorar comigo. Eu estava com uma ovelha que estava perdida e mesmo assim eu a encontrei. Ela está comigo aqui. Nós somos seres relacionais. A gente não nasceu para ficar sozinho. Às vezes a gente até pensa, eu sirvo a Deus em casa. Está passando a live aí de quarta, de domingo? Não, vou servir a Deus em casa. Gente, não caia nesse engano. O corpo de Cristo é a igreja. Você pode ter sido machucado por alguma igreja, mas Deus tem um negócio especial com a igreja. Aqui na igreja, como o pastor falou, eu passei os piores momentos da minha vida e os melhores momentos da minha vida. Então, Fernanda, não fica brincando comigo. Eu falei que não ia chorar hoje, mas a pregação é muito, muito que Deus fala com você, né? Mas, enfim. E nesse rebanho é mais fácil de a gente ouvir a voz do nosso pastor. Sozinho, você vê os cultos e tal,
mas você não ouve o aconselhamento, você não ouve a exortação. Ó, cara, esse caminho que você está trilhando aí, filho, dá meia volta, não é isso não. Então, nós vivemos para ser relacionados com os nossos irmãos. E isso é o que Deus manda para a gente. E agora é hora de celebrar. Cada momento que a gente está aqui e que algum pecador se arrepende, nós, como igreja, como corpo de Cristo, devemos celebrar isso. E o ponto 3 é: valorize cada vida. Isso, Gabi, valeu. A lógica de Deus é totalmente diferente. Deus não tem margem de perda, igual tem no mercado, igual tem em qualquer ramo de atividade. O Kaique sabe muito bem disso. Cadê o Kaique? Sempre tem uma margem de perda, né, Kaique? 3%. Olha que menino vai ganhar uma estrelinha de bom menino. Mas Deus não tem isso. E graças a Ele por isso. Para Ele, um pecador vale o sangue de Cristo. Cada pecador vale o sangue de Cristo. Às vezes a gente fica conversando, eu e a Camila, fico, meu Deus do céu, cara, mas esse fulano de tal que é da história, vamos supor, Hitler, Cristo morreu por ele. Ah, não, Camila, não foi não. Esse daí não estava na história, não. Mas foi, cada pessoa vale o sangue de Cristo. E essa graça é o que nos constrange todo santo dia. O céu faz uma festa tremenda pelo fato da gente se arrepender. E o Evangelho na Bíblia tem nomes como Zaqueu, Bartimeu, Maria Madalena, o ladrão da cruz, pessoas que tiveram sua vida transformada por esse fato, o arrependimento. E eles foram encontrados pelo bom pastor, foi colocado nos ombros e foram levados para a vida de Cristo. Para Deus, ninguém é só mais um. E isso vale aqui para cada um de nós. Ninguém é só mais um. Todos os dias nós, de alguma forma, somos os cordeiros do inverno. Todos os dias, às vezes a gente se sente frágil, às vezes a gente se sente deslocado, às vezes a gente sente que o pecado está consumindo a nossa vida, mas é só a gente lembrar que Jesus é o nosso bom pastor, e se a gente se arrepender de todo o coração, Ele vem, pega a gente no ombro e leva para a casa dele. Estou repetindo isso várias vezes, porque é para eu não esquecer e para vocês também não esquecer. Que isso é para a nossa caminhada sempre. Todos os dias a gente precisa lembrar disso. Valorize quem Deus coloca na sua frente, porque a gente nunca sabe qual vai ser o último momento. Eu estou orando por um rapaz que trabalha comigo há 3 anos. Ele é desviado e tal, e ele foi muito machucado com a igreja que a mãe dele frequentava, mas 2 vezes, pelo menos, por semana a gente conversa, porque eu nunca ouvi pessoalmente. Eu trabalho em home office, ele também. Mas toda semana, pelo menos 3 vezes por semana, a gente bate aquele papo tal, pelo menos 45 minutos. E eu sempre venho, e aí, cara, como é que você está? E ele tem uma depressão profunda, às vezes ele não consegue nem atender o telefone porque está chorando, tal, enfim, eu respeito o momento dele, mas, pô, e aí, tal, como é que você está? Ele, pô, hoje eu tive crise, tá, pô, mas mesmo nessa crise, Deus te ama, velho. Deus quer cuidar de você. Aí, às vezes, quando ele está começando a crise, ele me manda mensagem, Rossi, está na hora daquele papo. Aí eu já sei que é aquela conversa, tal. Eu sempre falo para ele, cara, mas sozinho eu sei que é difícil, mas você precisa procurar um corpo, uma igreja, para que te dê uma sustentação e te ajude nessa caminhada. Vai dar certo, tenho certeza. Isso é a longo prazo, eu sei, mas é investimento de tempo. Para Deus, nenhuma vida é sozinha. Todas as vidas valem o sangue dele. Faz 2 semanas, uma semana, para finalizar aqui, tá, gente? Faz uma semana que a gente lá em casa, eu, a Camila e os meninos, a gente assistiu um filme, eu estava sapeando lá num dos raros momentos
que eu tenho entre fazer comida, cuidar dos meninos, arrumar a casa e tal. Falei, não, agora eu vou sentar, meu Deus do céu. Aí eu vi lá um filme novo na Amazon, falei, As Ovelhas Detetives. Eu falei, ixi, que nome horroroso, cara. Que nome horroroso. Vou passar direto. Só que, por algum motivo, acredito eu que o Espírito Santo já veio, ver o trailer desse filme. Eu vi o trailer do filme e falei, que filme engraçadinho. Vamos assistir Pedro. Convenci o Pedro, que é o mais chatinho, né, para assistir as coisas. Convenci o Pedro, a Larissa, a Camila veio junto. Cara, o filme falou tão forte comigo que foi impressionante. Mais ou menos a história do filme. Não vou tentar não contar spoiler, tá, gente? Mas eu indico todo mundo que assista. É um pastor chamado George, que ele tem um rebanho de ovelhas, ele conhece cada ovelha pelo nome e pela característica da ovelha. E tem um cordeirinho do inverno, que é rejeitado por todo mundo, e ninguém nem sabe quem é a mãe dele, e ele não tem nome, ele é chamado de Cordeiro do Inverno. Desenrola a história, acontece um monte de coisa, tal, e o rebanho participa de uma aventura muito louca, mas a história continua se desenrolando. Tem muitas cenas muito legais que se eu descrever para vocês aqui, a gente vai se perder no tempo. Mas tem uma história de um carneiro chamado Tião, que eu fiquei impressionado como isso é bem digno não, é bem a história que Jesus fez por nós. Eu pedi até para a Gabi passar esse pedacinho para a gente. Ih, tá sem som. Um minutinho, gente. Enquanto isso... Não, é o que eu tinha para falar. Gente, agora me quebrou. Eu tenho uma dificuldade enorme de concentrar. Não vou falar nada, a Gabi falou. Fica quietinho, que é melhor que você faz. Gente, vocês não têm noção. Quando tem casa cheia, tá tudo bem. Quando tem casa cheia, eu e o Kaique, a gente se reveza. Eu trago o devocional, vamos lá, tal. Mas aqui, gente, meu Deus do céu. Parece que o ar é mais gelado, todo mundo olhando para a minha cara. Jesus. Estamos quase lá, Gabi. Vai no seu tempo, amiga. Deixa eu só ver aqui com a Gabi. Gabi, se não der, tudo bem, não tem problema, filha. Eu falo aqui para o pessoal. Espera aí um minutinho. Vocês sabem que a Gabi é filha da Silvinha. Não dá um minutinho não para ver. Silvinha, que eu chamo carinhosamente de chefe, né? Não que ela seja mandona, mas é que alguém tem que tomar a iniciativa. E sempre é a Silvinha. Tamo junto, filha. Agora... Gabi... Volta um pouquinho, volta do começo para mim, por favor. E aí, uma noite, ele me encontrou. O George pagou eles e me levou embora. Isso é um parque de diversões. Mas como você foi parar em um lugar tão horrível? Por que você não estava com o seu rebanho? Eu achei que a Lily, a grande ovelha detetive, já teria desvendado essa. Você era o Cordeiro do Inverno? Mais cedo ou mais tarde. Boa, Gabi, obrigado. Então, deixa eu contar essa história para vocês. O George, que era o pastor,
ele foi num parque de diversões, e nesse parque de diversões estava esse carneiro chamado Tião, que colocavam ele para brigar com cachorros. E ele estava sempre muito machucado, porque ali era sobrevivência. Então ele diz, um belo dia ele me encontrou. E ele pagou por mim. E ele me colocou nos ombros e me trouxe para o rebanho dele. Isso para mim, aí ficou eu e a Camila, eu falei, Camila, um filme de criança, tu chorando. Fiquei igual o pastor João com a Silvinha. Um filme de criança, você chorando, filho, não faz isso não. Aí, e o Pedro, nossa, parece o Deus. Eu falei, cala a boca, Pedro. Aí a Larissa, nossa, esse filme é cristão? Eu falei, não sei, mas essa parte com certeza absoluta. E o legal é que no final dessa cena, o Tião fala que ele era um cordeiro do inverno, e ele fala, mais cedo ou mais tarde, o cordeiro do inverno se desgarra do rebanho. E isso é para a gente. Isso é para a gente. Não é porque a gente está no corpo, perto do nosso pastor, que a gente está imune a se perder. Isso é para a gente se atentar, sempre continuar firme, sempre fazendo nossos devocionais, atento à palavra, porque nossa natureza é pecadora. E muitas vezes a gente se perde, como eu, no trabalho, sozinho. Às vezes, se a gente olhar para o lado, a gente se perde. Era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês. Quero chamar o pastor aqui, o Pedrão também, o pessoal do louvor. Eles vão tocar um hino aqui. E se você, como eu, se sentiu um cordeiro do inverno, parabéns, você entendeu certinho. Todos nós somos o cordeiro do inverno. E todos nós precisamos de Cristo para poder nos arrepender, o Espírito Santo nos convencer e que a gente volte todo dia que seja necessário. E se você pensou, cara, eu não consegui trazer ninguém nessa estação aqui, traga mais um para Cristo. Não acabou ainda, cara. Às vezes, como eu, a longo prazo, você vai ter uma resposta de Deus. Então, sempre há tempo, traga mais um para Cristo. Amém?